Oi, gente, eu sou o Tim, sou missionário aqui na Guiné-Bissau, mas também sou filho de missionários, cresci como filho de missionários aqui e fui incumbido aí de falar um pouco sobre filhos de terceira cultura, que são pessoas que são criadas em culturas diferentes da sua própria cultura. No meu caso, eu nasci no Brasil, meus pais também são brasileiros, mas eu cresci um período na Colômbia e depois aqui na Guiné-Bissau passei parte da minha infância e toda a minha juventude. Então é um desafio para essas pessoas, né, crianças que são criadas assim e acabam tendo alguns desafios no meio da sua vida, né? Falar um pouco sobre filhos de terceira cultura, tem essa dificuldade às vezes de se apegar muito às pessoas, né, por causa das várias despedidas que a gente tem que fazer durante a nossa infância. A gente acaba crescendo distante da maior parte dos familiares, então acaba também não tendo amizades muito aprofundadas, né, por causa dessa constante mudança. Você acaba não se apegando tanto a um lugar só e a gente acaba não criando raízes, né, nos lugares onde a gente vai. Então são algumas dos desafios aí da vida de um FTC, né, de um filho de terceira cultura, como tantos outros, né. Como para mim tem as suas vantagens, né, você aprende várias línguas, né, eu falo vários idiomas, você tem uma noção de geografia, né, do mundo muito melhor do que talvez se você morasse num lugar só. Você tem a oportunidade de viajar, mesmo que no meu caso aqui a gente cresceu sempre em países muito pobres como a Guiné-Bissau, mas você tem a oportunidade de viajar e conhecer novos lugares, e isso para mim são vantagens, né? São bênçãos que a gente tem como um filho de terceira cultura, né? Entra no avião antes de aprender a andar, né? Foi o meu caso. E a variedade cultural, né? Você gostar um pouco de cada cultura da qual você fez parte ou você participou, né? Você acaba não sendo, no meu caso que sou gaúcho, né? Eu não sou nem um pouco gaúcho ao seu total, né? Eu tenho um pouco de cultura guineense, eu tenho um pouco da cultura colombiana, eu tenho um pouco, né, de cultura de outros estados onde eu morei no Brasil. Então essa variedade cultural, né, que a gente cresce com ela e você acaba se identificando, né, com coisas de diferentes lugares, né? A culinária também, entre outras coisas. Então isso é um pouquinho aí do que eu acho sobre ser, né, ou fazer parte de ser um FTC. Olá, meu nome é Agnes, eu sou filha de missionários, sou filha e neta de missionários e sou filha de terceira cultura também. Esse termo acho que é pouco usado, pouco conhecido no mundo assim, mas foi muito importante e interessante para mim entender o que é um filho de terceira cultura, porque quando a gente vive entre culturas, às vezes a gente fica meio perdido, sem saber de qual cultura faz parte, ou que é errado, né? Não pertencer totalmente a uma cultura, ou você fica se esforçando para tentar achar qual cultura que você mais se identifica. Mas esse termo, esse conceito vem explicar assim, o que de fato acontece com crianças, né, que crescem num meio, numa cultura que é diferente da cultura dos pais. Então cria-se uma terceira cultura ali. Então esse foi o meu caso, e entender isso me fez me sentir mais leve e me entender melhor na época da minha juventude, início da minha juventude, quando muitas coisas, né, muitas decisões na vida estavam para acontecer. Foi importante eu ter essa clareza e essa tranquilidade de saber e entender quem eu sou nesse sentido e conhecer outros filhos de terceira cultura também. Eu tenho 34 anos, eu vim morar na Guiné-Bissau com 10 anos de idade com os meus pais e
E aos 17 anos eu retornei ao Brasil, fiz a reentrada, que usam esse termo, né? Quando eu retornei ao meu país de passaporte, meu país de origem, e fiz o terceiro ano, o final do ensino médio. Depois eu fiz um ano de Palavra da Vida e fiz faculdade, com um desejo sempre de me preparar para retornar para Guiné-Bissau para servir como missionária. E eu retornei em 2017, casada e com um filho, e hoje nós estamos na Guiné-Bissau e eu tenho agora 3 filhos e estou grávida do 4º. O meu tempo de Guiné-Bissau foi muito significativo, foi muito especial. Foi no final da infância, ali, início da adolescência, né? E eu morei numa aldeia, numa comunidade de uma etnia específica aqui da Guiné-Bissau chamada Ndiolas, e uma língua própria, com costumes e cultura próprios. E foi muito interessante conhecer, conviver, aprender muito da língua, da cultura deles e do país também, da Guiné-Bissau, que me conquistou assim de uma forma que eu sempre desejei retornar para cá. Acho que é isso. Oi, eu me chamo Guilherme, tenho 14 anos e sou um filho de terceira cultura. Meus pais são missionários aqui em Bissau, meus avós são missionários em outro país e eu moro aqui desde que eu tinha 5 meses e, como meu tio falou, eu nem sabia andar e já pisei no avião. Ser filho de terceira cultura é uma coisa boa, que você conhece pessoas novas, culturas novas, comidas novas, ambientes novos. Você pode estar no meio do mato, que nem eu, mas é um meio do mato bom. Você aprende coisas novas sobre a cultura, você aprende também sobre a geografia dos lugares. E ser filho de terceira cultura é uma coisa boa, que graças a Deus está cada dia evoluindo, cada dia crescendo mais. Isso é o que é ser filho de terceira cultura.